Muito bem-vindos ao canal. Eu estou aqui hoje com o prazer de falar com uma pessoa que é um gênio praticamente. Ela conhece vários idiomas e não só conhece, como ensina também. Eu tenho comigo a Noélia Costa. Ela é professora de inglês, espanhol e português para estrangeiros. Bem-vinda, Noélia. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Inclusive, gente, a Noélia é argentina, professora nativa de língua espanhola. Ela começou a estudar inglês com 3 anos de idade. Você acredita nisso? É um negócio incrível. Ela se formou também pela Faculdade de Línguas Vivas em Buenos Aires e começou a aprender português em 2009. Tem um histórico aí. E também tem informação de que você está estudando italiano e catalão? Sério? Isso, sim. Uau! Italiano com a professora e catalão eu tento fazer o que eu puder. Eu assisto muito É fácil? Netflix. Catalão dá para entender. Todos os catalães, então dá para entender bem o que eles falam, mas é difícil você conseguir falar. É um negócio incrível. E o que eu acho mais legal, pessoal, na história da Noélia é que ela não só fala os idiomas, o que já exige uma certa habilidade, mas também ensina idiomas. A gente está falando de uma outra etapa, né? Uma coisa é a gente aprender e falar, a outra coisa é ensinar. Qual que você acha que é a diferença, às vezes, de você estar aprendendo o idioma, mas o que mais é necessário para você conseguir ensinar esse idioma? E além de você saber o idioma, você tem que saber algumas ter habilidades pedagógicas, né, para ensinar. E depois, se você vai ensinar para crianças, precisa de outras habilidades, né? Habilidades lúdicas, tipo saber brincar, ensinar uma língua brincando. E quando você vai ensinar para adultos, você precisa mostrar o tempo inteiro o que o adulto precisa saber da língua, né? Onde que ele vai usar a língua, se vai ser para o emprego, né? Quando você é professor, você tem que saber para que o aluno vai usar essa língua, ou onde que ele vai usar a língua que ele quer aprender, né? Se você está ensinando para um adulto, talvez ele queira saber a língua para uma viagem ou para o trabalho. Então, dependendo da necessidade dele, é que você tem que dar a aula. É interessantíssimo. Você sabe que existe, então, essa questão. Você dá aula para praticamente todos os públicos, digamos, de criança, né, a adulto, profissional. No momento, eu escolhi dar aula só para adultos, não Ok. mais para crianças. Me Já deu aula para aposentei das criança? crianças. Já, sim, mas é muito cansativo e você tem que ter um dom especial para dar aulas para as crianças que eu não tenho. É engraçado, tem gente que ama, né, dar aula para criança. Eu acho que é uma coisa incrível. Quem tem esse jeitinho, essa habilidade, né? É uma coisa muito legal. Mas deixa eu aproveitar, já vou direto uma pergunta que é bem importante, porque você é uma pessoa que fala espanhol como nativa, dá aula de espanhol como falante nativa e dá aula de inglês e português, que são idiomas, embora inglês você tenha começado a estudar, a aprender desde muito cedo, talvez inglês até entre nessa categoria, né, de um idioma perto do que seria perto do nativo para você, mas português não é. Então, o que você acha, Noélia, que é a diferença, se é que existe uma diferença entre ensinar o idioma como nativo e ensinar um idioma não sendo um falante nativo daquela língua? Há diferença? Sim, eu acho que a diferença mas nos dois casos, os dois tipos de professores precisam se formar, né? Seja academicamente ou por conta própria, se a pessoa não tem tempo ou não consegue, né, fazer a carreira de letras, pelo menos ter uma formação pedagógica, estudar muito sobre o assunto, porque você pode conhecer a sua própria língua, mas não conhece a gramática. Tem pessoas que não sabem nem o que significa a palavra verbo, substantivo, adjetivo.
Então, ou você não conhece. Eu, por exemplo, no meu caso, eu aprendi na faculdade Línguas Vivas, que você estuda muito em profundidade uma língua, né? Eu estudei muito em profundidade o inglês. Então, eu talvez não consiga falar como uma nativa em inglês, mas eu consigo, não sei, escrever em fonética. Ok, Eu yeah. consigo ler no dicionário, né, a fonética e falar, não, isso aqui é com som de o, z, não, s. E talvez um nativo nem percebe, né? Mas mesmo você sendo professor nativo, tem que se formar na sua língua e saber pelo menos regras gramaticais, regras fonéticas, né, da língua que você vai ensinar. No meu caso, eu ensino espanhol, mas espanhol é muito variado, dependendo de cada país. Na Argentina e Uruguai se fala de um jeito, no Paraguai eles têm uma mistura com o Guarani, depois no México eles têm um espanhol totalmente diferente do que o espanhol da Espanha. Então você tem que conhecer essas variantes. No caso do português, também tem uma diferença entre o português brasileiro e o português de Portugal, né? E quando você ensina, dependendo do seu aluno, você tem que escolher qual que vai ensinar. E no inglês também, né? Tem o inglês britânico e o inglês americano. Se eu vou ensinar para um aluno que ele quer viajar para os Estados Unidos, ou morar nos Estados Unidos, eu tenho que saber qual tipo de inglês ele quer aprender, se quer um inglês de negócios ou não. E isso você tem que aprender, independentemente você sendo nativo ou não. Com o nativo, você tem a vantagem da pronúncia, né? Escuta a pronúncia perfeita, vamos dizer, de um lugar onde a pessoa é. Mas no meu caso, eu posso dar uma perfeita aula de espanhol argentino para um americano que quer morar no México. E aí, quando ele chegar no México, o espanhol vai ser nada a ver com o espanhol que eu ensinei para ele, né? Aham. Então, como professora nativa, eu tenho que ensinar o tipo de espanhol que ele quer aprender. Então, mesmo sendo falante nativo, se você não tiver habilidade para ensinar ou não tiver técnica, né, conhecimento, você também vai ter problema para ensinar, né? É uma questão de didática, né? É, com certeza, como em todas as profissões. Muitas pessoas acham que, fiquei desempregado, vou dar aula. Mas, tipo assim, se eu fico desempregado, eu não vou falar, vou dirigir Uber. Porque eu não sei dirigir. Então, primeiro eu tenho que aprender a dirigir, tirar minha carteira, fazer a habilitação, depois que eu posso ser Uber. Não é que é fácil, né? No nosso caso, igual. A gente não pode falar, fiquei desempregada, vou dar aula. Quem quer aula? Não. Eu acho que o que eu tenho notado, às vezes, é essa questão de ser falante nativo ou de talvez de ter morado onde falam a língua-alvo. Eu tive uma percepção diferente quando eu mudei para os Estados Unidos, por exemplo, que tem coisas do dia a dia que você realmente não sabe como funciona se não mora no país ou em uma região até dentro do país, né? Eu acho que é a mesma coisa com a Argentina também. Tem coisas que só se você cresceu lá é que você vai ter referência, né? Ou piada, ou coisa que você vê, referência cultural, que só quem mora lá realmente vai entender e vai conseguir rir ou perceber aquilo, né? É. Cada tipo de professor pode oferecer, de acordo com o que ele sabe, diferentes ferramentas para os alunos, né? No meu caso, por exemplo, eu sou professora de inglês. No primeiro lugar, eu sou professora de Aham. inglês, porque isso foi o que eu estudei. E eu posso, por exemplo, falar ou ensinar muito bem para um estrangeiro como aprender inglês sem conhecer um lugar que fala inglês, porque foi assim que eu me formei. Então, eu consigo ensinar para um brasileiro como falar inglês, porque eu conheço as dificuldades deles Uhum. na língua, né? E posso ajudá-los, as diferenças culturais também. Eu posso ensinar inglês muito bem para argentinos, porque eu sei os erros que eles fazem, né? O mesmo com o português. No português, no meu caso, eu estava dando aulas de inglês quando me pediram para dar aulas de português, porque Ah, sabiam que eu falava a língua também, né? E agora, morando no Brasil, dando aulas de português, eu consigo também transmitir um pouco da cultura, né, do Brasil.
Legal. Então, eu tento mostrar para os meus alunos o que é sendo estrangeira no Brasil, que é no futuro que eles vão ser, tanto se eles vêm de turistas ou a trabalho, né? E espanhol também surgiu assim, você é professora, me dá aula de espanhol? E eu, mas eu sou professora de inglês. E os meus amigos falavam, mas eu sou nativo de língua inglesa e você fala espanhol, me ensina espanhol. Que legal. Então foi assim que surgiu. Coisas que eu não planejei ensinar, que eu agora estou ensinando. Que legal. E o que levou você a ter interesse por idioma? Porque é uma coisa... Bom, primeiro você começou a aprender a estudar inglês com 3 anos. A gente estava falando de um bebê já aprendendo. Vem dos seus pais isso, o que houve para ter essa facilidade também de aprender idioma? Foram os meus pais que perceberam que eu era boa em aprender línguas estrangeiras. Eu aprendi inglês quando eu estava na escola, né? No prezinho, no jardim da infância. Eu tinha uma companheira americana que ela estava morando na Argentina com os pais dele. O pai dela era jogador de basquete. Então, ela estava morando ali na Argentina e era minha amiga na escolinha. Que legal. E aí eu falava com ela em espanhol, inglês, íamos nos entendendo. Eu ia ensinando para ela. Eu já dava aulas para ela de espanhol. Mal comecei a falar, já comecei a dar aula. Já dava aula. Vou ter que passar logo o meu paper para ela. E ela me dava aulas de inglês, né? E aí foi que meus pais perceberam que eu era boa na língua. E além disso, era os anos 90, né? Que a globalização estava em auge. E os meus pais falaram, olha, ela fala inglês. Vamos formar ela em inglês para ela, assim, ter uma visão global, né, do mundo. E você deu aula de inglês e dá aula de inglês para públicos que são bem diferentes, né? Quando você compara um argentino aprendendo inglês com um brasileiro aprendendo inglês, quais são as áreas em que você percebe que existe talvez mais dificuldade e qual é a vantagem para cada um também para aprender esse idioma? As diferenças sempre são na pronúncia, né? Cada país tem as suas dificuldades, dependendo da sua língua mãe, né? E também depende de com quantos anos você aprende a língua. Para uma criança, talvez seja muito fácil, eles já caçam uma palavra na hora e conseguem fazer. E para um adulto é um pouco mais difícil. É bom quando o adulto já conhece outras línguas, aí fica mais fácil para ele aprender uma língua estrangeira, né? Essa foi a primeira pergunta. A segunda? Não, e a segunda, se tem alguma vantagem. Se argentino aprende alguma coisa mais facilmente do que brasileiro e vice-versa. Porque eu sei que brasileiro tem uma dificuldade tremenda com present perfect. Tremenda. Argentino tem essa dificuldade também? Não, o argentino gosta muito de viajar, gosta muito de estudar. Então, quando ele quer falar inglês, de fato, houve algum tempo atrás um estudo que falava que a Argentina era um dos países que mais rápido as pessoas aprendiam a falar inglês e que mais falantes da língua inglesa tinha. A gente aprende muito inglês na escola e se você tiver uma professora legal, você consegue sair da escola falando um pouquinho, pelo menos. E no caso dos brasileiros, eu sinto que para eles é muito difícil a pronúncia e também entender, né, o que está sendo dito. Mas se eles põem assim vontade de estudar, eles conseguem falar muito bem. É engraçado que você tem aluno que é aquele super focado, né, que ele vai estudar bastante, vai ouvir bastante, e você tem aluno que às vezes vai ter aula dele 1 ou 2 vezes na semana e acha que meio que vai aprender daquele jeito só, né? Só assistindo a aula ali e já resolveu tudo, né?
Talvez seja cultural, não sei. Uma boa pergunta. Vai saber. Não sei. Noélia, uma outra coisa que eu gostaria de saber também, porque, isso é muito interessante, porque, assim, uma coisa você se formou para dar aula de inglês, fez a sua carreira no aula de inglês, você fez, inclusive, atividade voluntária também com o grupo de língua inglesa durante anos, né? Sim, 6 Agora, anos, mais ou menos. uau, bastante tempo. E para você dar aula de português, por exemplo, para estrangeiro, o que é que você, como profissional, teve que estudar mais ou se focar mais para poder ensinar? Porque a gente sabe que o processo de falar é uma coisa, né? Mas dar aula, por exemplo, é outra. Essa questão até de estrutura do idioma e tudo. O que foi mais desafiador para você? No, ensinando português. É. Português, no caso de português, eu tive que me ensinar português para mim. Porque eu não falo bem. Eu falo que nem o Felipe Neto fala inglês. Tá ótimo, Luigi, tá ótimo. Mas o importante é que as pessoas me entendem. Eu consigo morar no Brasil, consigo fazer compras no Brasil, eu consigo trabalhar no Brasil, que é o alvo, né? Eu já sabia como ensinar. No meu caso, eu nunca estudei português. Português foi a única língua que eu consegui me ensinar sozinha. Eu nunca fui para uma escola para aprender português. Eu nunca estudei gramática portuguesa, eu aprendi a falar. Mas aprendi isso viajando para o Brasil. E no Brasil, falando com as pessoas que falavam português na Argentina, né? E aí eu fui comparando na minha cabeça o que eu sabia, né? Os métodos de ensino que eu sabia para aprender o que não está funcionando com o catalão. Porque eu ainda não fui para Catalunha, eu não conheço ninguém que fale catalão, então eu ainda não aprendi catalão sozinho. Mas o português funciona. E depois, na hora de ensinar, de dar aulas, a formação pedagógica, né, é a mesma, a forma de organizar as aulas é a mesma, mas você tem que estudar um pouco da gramática portuguesa, né? Que até muitos brasileiros não sabem. Mas você precisa estudar a gramática, a fonética, essas coisas que você estuda nos livros, né? E aí você aprende. Mas como professora foi mais fácil porque eu já tinha toda a metodologia de estudar e a mesma metodologia que eu usei no inglês, usei no português. Gente, batemos um papo bem legal com o fenômeno, na verdade, que é a Noélia Costa. Ela estuda, fala, ensina vários idiomas, 3 pelo menos. Noélia, muito obrigado por conversar conosco e dar uma ideia de como funciona ensinar e aprender e ensinar vários idiomas, né? Obrigadão. Muito obrigada pelo convite. E quem quiser aprender línguas, eu estou aqui, né? Eu tenho um Instagram que é @idiomas em linha. Depois o Leis vai colocar ali para vocês me escreverem caso querem aprender línguas comigo. Pessoal, eu vou deixar, inclusive, aqui na descrição e no canal você vai encontrar o Instagram da Noélia. Entre em contato com ela. Você já viu que qualquer que seja o idioma que você estiver aprendendo, de japonês, chinês, alemão, italiano, catalão, é falar com a Noélia que ela vai te ensinar. Então, fica à vontade para fazer isso. E, é claro, você que ainda não é inscrito no canal, vai agora, gente, dá o clique ali, se inscreva, por favor. Vamos lá, pessoal. Estamos quase chegando. A Noélia já é inscrita. Olha, o pior é que tem gente que fala, não, eu não sou ainda, eu já vi isso em entrevista. Ela fala, não, gente, a Noélia já é inscrita, então pode seguir o exemplo dela aí e se inscrever. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.